Então, dando continuidade aqui à segunda parte do vídeo, beleza? Segunda parte aqui da explicação. Ó, o mercado ele está aqui possivelmente fazendo uma estrutura, se movimentando ali dentro de um canal de alta, de baixa, tá? Só que eu tive nesse momento, ó, uma vela, ela finalizou aqui num ponto de reversão, onde eu tenho entradas de compradores a partir do mesmo ponto. Inclusive, eu também tenho aqui uma vela finalizada possivelmente nessa minha região aqui de LTA, linha de tendência de alta, beleza? Então, como eu tive uma vela aqui de vendedores que travou nessa simetria, fechou aqui, ó, no mesmo ponto onde a vela anterior foi rejeitada pelo comprador, finalizou dentro de um ponto de reversão, tá? Dentro de uma zona de compradores, haveria uma chance aqui do comprador entrar na próxima vela, beleza? Então, caso nós tenhamos nesse ponto uma vela em que ó, ela seja uma vela de compradores, só que ela finalize abaixo dessa região, tá? Inclusive mostrando aqui uma rejeição de pavio, há uma chance do vendedor entrar aqui na próxima vela e dar continuidade nessa possível movimentação baixista, beleza? Então, caso eu tenha também compradores fortes que rompam esse level, isso me indicaria que o comprador ele talvez ele queira dar continuidade, tá, a essa estrutura de alta. Então vamos ver aqui a próxima vela. A princípio era uma vela verde ali, tá, por conta desses fatores que eu havia mostrado ali no passado. Então agora eu tenho esse level, tá, ponto de reversão, tenho esse level e tive aqui uma LTA rompida, tá. Em alguns casos, como eu havia dito no vídeo anterior, talvez para você que esteja assistindo esse vídeo aqui, essa parte 2 primeiro, tá, você não pegou ali o início, beleza? Então, como eu havia dito, eh eh, que o mercado ele pode romper nesse tipo de situação, tá, para procurar ali por um suporte e logo após ele dar continuidade nessa tendência macro nessa tendência altista ali anterior, em alguns casos vai acontecer isso, tá. Então esse tipo de rompimento da LTA não significa que o mercado ele vai diretamente mudar a tendência e os vendedores vão dar continuidade ali, beleza? Em alguns casos, o mercado ele só vai romper, tá, para depois, pegar ali um tipo de suporte em alguma região, no meio ali do gráfico, tá, uma região mediana e depois ele vai dar continuidade a essa tendência anterior. Então há uma chance aqui de estar acontecendo isso, tá, e o comprador ele dar continuidade. Inclusive, ó, eu ainda tenho um pequeno gap desse fechamento dessa vela anterior até essa região onde o vendedor ele estaria posicionado, para que depois o vendedor ele pudesse, entrar no mercado ali e dar continuidade dentro desse canal. Então, a princípio, essa é uma vela que nos deixa um pouco de indecisão, tá? Em todo caso, é melhor a gente evitar esse tipo de trade. Então, agora eu tive compradores fortes, tá? Então eu tenho possivelmente, ó, aqui uma região rompida e eu tenho um level aqui no passado, onde, ó, há concentração de entrada vendedora, beleza? Então eu tive uma vela aqui de compradores que foi rejeitada por esse mesmo level, tá? Só que eu também tenho uma movimentação, ó, por parte dos compradores, beleza? Então, observando da seguinte forma,
Ó, como o mercado ele fez aqui uma possível, movimentação aqui de fundo duplo, tá, e ao meu ver, ele fez ali uma mínima um pouco menor do que a mínima anterior, há uma chance do vendedor ele dar entrada bem aqui, tá, após essa vela aqui, só que o mercado em alguns casos, ele também vai querer preencher esse pequeno gap até esses levels, beleza? Então, caso o comprador ele finalize rompendo essa região, por ser aqui uma região extrema de entrada de vendedores, há uma chance da próxima vela ser uma vela ali, de retração, tá? Ou de reversão, concretizando aqui um rompimento falso. Em todo caso, também é bom você evitar esse tipo de operação, mas caso você quisesse colocar aqui uma operação, você aguardaria essa vela abrir, tá? Ela descer ali um pouco e daria um call ali com margem de segurança, a favor desse movimento, beleza? Mas em todo caso, é melhor você evitar, beleza? Então nós tivemos aqui uma entrada de vendedores, que inclusive, ó, nos mostra que essa realmente é uma região muito forte de vendedores. Então eu tive uma entrada de vendedores diretamente, só que eu não posso ir com os vendedores, tá, na próxima vela, porque eu não tive ainda uma confirmação aqui por parte do vendedor que confirmaria, ó, continuidade em movimentação baixista. Para que eu pudesse pegar um put aqui a favor dos vendedores, eu precisaria aqui de uma segunda vela vermelha, beleza? Que me mostraria, ó, que os vendedores eles estão interessados em fazer pelo menos esse movimento. Então eu tive uma vela vermelha ali por parte dos vendedores, ó, finalizada aqui próximo de um ponto de reversão, tá? Eu tenho esses leves, tive uma LTA rompida, tá? Inclusive, também tenho esse level. Então eu tenho um pequeno gap, onde o vendedor ele pode, preencher aqui, tá? E confirmar essa movimentação baixista, se movimentando por dentro desse canal de baixa, beleza? E eu tenho também uma possibilidade dos compradores eles, entrarem na próxima vela, porque eu tive uma força compradora com uma vela apenas do vendedor, tá. Ainda, mesmo que sendo aqui uma vela forte vendedora, por conta desses leves, por conta dessa pressão, ó, rejeição compradora, pressão compradora a partir desses pontos, há uma chance aqui do comprador fazer uma vela também, beleza? Então essa seria a vela que confirmaria a movimentação do mercado, beleza? Se ele, daria continuidade a essa movimentação de alta ou se ele confirmaria aqui para nós, ó, a movimentação baixista. Então, em todo caso, essa também seria uma entrada ali meio, indecisa, tá? Ó, entrada de compradores fortes aqui, mas ainda travados, ó, bem aqui nesse ponto de entrada de vendedores. Então eu tenho esse level, eu tenho aqui também uma LTA, tá? Tenho esse level e há ainda um espaço até esse ponto, onde o mercado ele precisa preencher para que depois o vendedor ele dê, continuidade ali naquela movimentação, beleza? Então, eu tenho esses gaps, mas eu ainda tenho uma vela que ela travou aqui num ponto de entrada de vendedores fortes, tá? E aqui no passado breve eu tive uma forte entrada de vendedores, beleza? Então, por conta dessa entrada de vendedores, por conta desse level forte de vendedores, beleza? Em alguns casos, tá? Na maioria dos casos, os vendedores eles serão capazes de entrar novamente,
ó, de entrarem novamente aqui, inclusive concretizando ali uma situação de topo duplo, beleza? Fazendo isso aqui, ó. Então, possivelmente, a próxima vela aqui, ela será uma vela vermelha. Ah, beleza. Agora, existe uma outra coisa em opções binárias. Agora, existe um outro fator em opções binárias que se chama Red Green Pattern, tá? Padrão verde e vermelho. Padrão verde e vermelho, tá? Ó, então eu tive uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha. Por conta desses fatores, tá? Em alguns momentos do mercado ele vai estar fazendo ali esse tipo de padrão, beleza? Só que, como nesse momento aqui, nós temos uma possível movimentação baixista do mercado, tá? Há uma chance dos vendedores eles darem continuidade e entregando ali para a gente a confirmação de movimentação baixista, beleza? Então, caso eu tenha aqui também uma vela verde, tá? Em todo caso, na próxima vela ali, os vendedores dariam continuidade nessa tendência baixista, beleza? Então, possivelmente, os compradores, eles podem entrar aqui, tá? Por conta desse level, ó, que também é um ponto de reversão bem forte, tá? Reverteu por diversas vezes, ó, aqui, aqui, novamente, tá? E possivelmente aqui também deva acontecer. Então, a próxima vela, ó, uma vela verde por parte do comprador, concretizando aqui o padrão verde e vermelho, beleza? Então, na próxima vela, nós poderíamos dar um put diretamente, tá? Porque eu tenho uma movimentação baixista, beleza? Tenho aqui uma movimentação baixista, eu tenho uma situação de topo duplo bem aqui, tá? E eu tenho o padrão verde e vermelho acontecendo, beleza? Então, nesse tipo de situação, você só dá um put ali diretamente, fora que também há esse level bem aqui, tá? Então eu tive força vendedora, fraqueza compradora, novamente os vendedores devem entrar fazendo uma próxima vela. Beleza. Retornando aqui. Ó, beleza. Então, entrada de vendedores. Agora, quando o mercado ele está numa situação em que ele frequentemente, tá, ele está fazendo ali velas de retração, tá, a partir de um mesmo ponto, ó, muitas vezes, como essa daqui, você não pode confiar diretamente, tá, em colocar, por exemplo, um put aqui a favor dessa movimentação, porque o mercado ele está revertendo sempre após alguma vela, beleza? Então está acontecendo muito. Então nós não podemos confiar diretamente aqui uma entrada a favor dos vendedores, beleza? Inclusive, nesse ponto eu ainda tenho aqui uma região extrema, ó, onde o vendedor ele finalizou aquela vela. Eu tive entrada forte de compradores, tive entrada forte de compradores, sempre com 2 velas a partir dessa mesma região. Então há uma chance aqui do comprador ele fazer uma vela, porque também tive entrada de compradores no passado breve aqui, beleza? Então possivelmente, tá? A próxima vela aqui vai ser uma vela de compradores, beleza? Entrada forte de compradores, deixando ali entrega futura, beleza? Comprador ele entrou com pressão nessa vela, deixando a entrega futura, e eu tenho
Ó, um próximo ponto de reversão um pouquinho afastado, beleza? Então, há uma chance aqui dessa vela abrir, se tornar uma vela verde, ó, fazer essa movimentação, só que após ela também pode reverter por conta, ó, dessa região forte aqui, tá? Desse forte ponto de entrada. Então, como eu já tive uma rejeição forte do vendedor, há uma chance disso acontecer, beleza? Então, nesse tipo de situação, faria mais sentido nós colocarmos aqui, de repente, um put com margem de segurança, beleza? Você aguardaria essa vela abrir, ela subir, tá? Ali você faria a sua entrada e logo após ela poderia reverter. Então, eu tive uma vela, tá? Com pressão compradora ou rejeição vendedora a partir desse ponto, beleza? Então eu não tenho como confiar aqui nenhum tipo de operação, mas em todo caso, se você fosse, fazer uma entrada aqui pela lógica do mercado, ó, com 2 velas sempre a partir desse mesmo ponto, você poderia dar um call aqui também, tá. Só que o mercado ele está fazendo o padrão verde e vermelho, ó. Então também há uma chance aqui dos vendedores, eles fazerem mais uma vela. Como nós não temos, como ter certeza nesse tipo de situação, nós aguardamos. Ah, beleza. Entrada de vendedores. Agora, eu tive vendedores fracos, beleza? Tive aqui vendedores fracos, comparada a essa forte rejeição vendedora, tá? Isso me indica que há uma chance do comprador ele entrar no mercado, inclusive concretizando aqui um fundo duplo, beleza? Então, para que eu pudesse de repente dar um put na próxima vela aqui, a favor do vendedor, a favor dessa movimentação baixista, eu teria que ter tido aqui uma vela, ó, eu deveria ter tido uma vela aqui, 2 vendedores, que fosse maior do que essa vela anterior, beleza? Que aí o vendedor ele teria rompido essa região de fundo e me entregaria ali uma nova mínima, beleza? Onde nós poderíamos, pegar operações a favor desse movimento baixista. Só que eu tive uma vela fraca do vendedor travado num ponto de reversão forte. Isso acarreta uma reversão, então nós podemos dar um call aqui diretamente, sem pensar 2 vezes. Beleza? Tivemos aí uma entrada de vendedores, eu tenho esses levels bem aqui, tá? Mercado, ele está fazendo ali uma movimentação dentro de um canal de baixa. Eu tenho ainda, ó, uma região de simetria dentro desses pontos, dentro dessa região. Tive pressão compradora, um pouco de rejeição aqui, mais entrada compradora, e uma vela de vendedores que finalizou dentro dessa região, beleza? Então eu tenho, 3 momentos em que o mercado, ele fez ali entradas de compradores a partir dessa mesma zona. Então há uma chance aqui, agora sim, do comprador entrar no mercado. Show de bola. Acredito que finalizou. Então, deixa eu só refazer esses leves, beleza? Vem aqui e também aqui. Mercado fez essa movimentação, então aqui haveria ali uma chance do vendedor ele dar continuidade, porque haveria um gap, tá, desse fechamento até essa região ali de mínima.
pequeno gap ali, onde o vendedor poderia dar continuidade na tendência baixista e preencher também. Mas, enfim, esse foi o tópico de hoje, beleza? A finalização da do vídeo que eu iniciei ontem. Espero que vocês tenham gostado aí. Se de alguma maneira você tenha, criado alguma dúvida, tá, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Então, para você que é novo aqui no canal, espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever aí. E também não deixa de fazer parte lá do meu grupo no Telegram. Então, isso foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo. Fiquei com Deus aí, até a próxima.